Oi, turma do livro Alânia, Áureo Gonçalves, no capítulo 28, o sopro renovador. No dia seguinte, encontrei-me com Ludwig e Otto numa ampla edificação situada no centro de nossa cidade, onde funcionava o departamento de reencarnação. De imediato, impressionou-me a quantidade de pessoas transitando. O trabalho parecia ser muito intenso. O prédio era composto de 2 blocos unidos por um agradável jardim interno onde nos encontrávamos. Percebendo a minha ansiedade, Ludwig disse: Lucas, acalme-se. O trabalho desenvolvido aqui é sério e minucioso. Não há motivos para inquietações. Você tem razão, mas estou com dificuldades para me tranquilizar. Iria continuar a me justificar, mas fomos abordados por uma colaboradora direta daquela oficina de trabalho responsável por nos mostrar o local. Boa tarde, companheiros. Meu nome é Eline. Atualmente, eu coordeno esse departamento e faço questão de receber pessoalmente todos os candidatos à reencarnação. Ludwig deu um passo à frente e apertou a mão da servidora, voltando-se para nós. Eline é uma médica brilhante e coordena com muita eficiência essa sessão há quase 20 anos. Estamos em ótimas mãos, Lucas. Eu e Otto demos um singelo abraço na doutora e eu disse, procurando transmitir naturalidade: obrigado. Que bela edificação a senhora comanda. Na verdade, comandar é um estilo de liderança que não temos por aqui. Eu apenas conduzo as diferentes equipes para objetivos comuns. Venham, vou lhes mostrar tudo. Eline tomou à nossa frente, nos guiando pelos corredores daquele belo prédio. Ela vestia toda em tons de lilás, de modo muito sóbrio. Tinha a pele morena, cabelos cacheados e um brilho muito acentuado nos olhos. Era claramente perceptível que amava o que fazia, e com um tom entusiasmado na voz explicávamos. Neste pavimento temos as nossas equipes de biólogos geneticistas e demais técnicos responsáveis pela análise que visam proporcionar ao reencarnante um corpo físico compatível com a necessidade que é determinada em seu planejamento. Observando atentamente, pude ver muitos trabalhadores dedicados debruçados sobre o que pareciam ser projetos futuros de corpos físicos. Vi cientistas analisando complicados mapas genéticos, analisando cópias de diferentes partes do corpo humano projetadas no ambiente em 3 dimensões. Otto e Ludwig apenas me acompanhavam e consentiram quando eu quis fazer mais perguntas. Doutora Eline, acredito que a etapa que vemos agora é das últimas do processo, não? Onde tudo começa? De modo muito paciente, ela respondeu: sim, Lucas. As providências relacionadas a proporcionar o corpo físico adequado apenas são levadas a efeito após a conclusão de outras etapas do planejamento reencarnatório, que também são elaboradas sob nossa responsabilidade, mas em outro prédio desse complexo. Doutora, eu achava que as leis genéticas prevaleciam na definição nas nossas futuras características físicas, não é assim? Tais leis são realmente importantíssimas, porém não podemos deixar de lado a interferência dos trabalhadores desencarnados que podem auxiliar o reencarnante a selecionar determinados genes, dentro dos mais indicados à sua necessidade. Isso ocorre também de forma automática. Nosso corpo espiritual e nossa mente, em complexos fenômenos magnéticos, selecionam o conteúdo hereditário que materializar o corpo físico ideal à nossa necessidade evolutiva. Mas todas as reencarnações obedecem a mecanismos desse tipo? Quanto maior o merecimento e relevância das tarefas do reencarnante para o bem coletivo, maiores são os cuidados do mundo espiritual no andamento do projeto. No entanto, considerando os trabalhadores de nossa comunidade espiritual, a grande maioria é alvo dos processos que vocês podem acompanhar. Venha comigo. Eline tomou nossa frente e nos levou a outro prédio do complexo, local onde trabalhavam as equipes responsáveis pela elaboração das primeiras etapas dos projetos reencarnatórios dos habitantes de Alânia. A edificação tinha 4 pavimentos. No térreo funcionava uma área de convivência, com local para exposições, salas de estudo e projeção de vídeos. Também funcionava uma completa e moderna biblioteca totalmente digitalizada, onde se poderia acessar basicamente qualquer livro ou periódico já publicado. Ao adentrarmos um dos elevadores, Eline deu o comando, aparentemente mental, e a máquina rapidamente nos conduziu até o último pavimento da edificação. Ela explicou: no último andar desse prédio é onde iniciam os trabalhos. Nestas salas de reuniões, existem câmeras de materialização onde podemos ter contato direto com entidades de planos mais elevados que nos passam as diretrizes gerais dos projetos que envolvem cada reencarnante.
Temos também salas com materiais específicos onde podemos acessar dados referentes às últimas vidas de cada um, conforme as informações mais detalhadas. Todo esse material é exaustivamente analisado sob supervisão de eméritos benfeitores e benfeitoras das esferas mais sutis. Deslumbrado com a metodologia que acercava os preparativos para uma nova vida, perguntei: Eline, permita questionar quem participa dessas tratativas iniciais? Isso depende, porque reencarnantes mais esclarecidos participam ativamente de todas as etapas do processo. Outros, em sofrimento ou perturbação, podem não ter ciência do que ocorre em benefício. Geralmente, essas primeiras reuniões são realizadas com a presença dos benfeitores de esfera superior, que nos tutelam, mentores do reencarnante, técnicos especialistas do nosso departamento, além de espíritos que muito amam um candidato ao renascimento e têm familiaridade com esse tipo de trabalho. Eline caminhava pelos amplos salões decorados de forma simples e muito confortáveis. Observando-a, ocorreu-me o pensamento de que talvez eu não merecesse tamanha atenção. Procurei pensar em outra coisa. Em seguida, adentramos uma das câmaras onde se materializavam emissários do alto, grafado em letras douradas e fixado numa das paredes. Um versículo das escrituras chamava a atenção. Portanto, até os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Não temais. Inspirado, refleti que essa citação bíblica ganhava um peso muito grande naquele contexto, considerando que toda encarnação segue um planejamento que visa essencialmente promover o progresso do espírito em todos os aspectos. Cada vez mais, o aprendizado no mundo espiritual me ajudava a atingir níveis de compreensão muito mais amplos do que aqueles que conseguira atingir durante toda a vida material. Já havia aprendido também que no mundo espiritual a alma liberta do corpo físico tem uma compreensão muito mais dilatada, o que muitas vezes a leva a se arrepender rapidamente de atos, posturas equivocadas, lamentando o tempo perdido. Porém, ali, naquela instituição maravilhosa, ponderei que, em meu nível de evolução, jamais poderia vislumbrar a atenção e o carinho que Deus direciona para cada um de seus filhos em vias de reencarnarem. Outra dúvida, esta mais particular, ao meu caso, surgiu e indaguei nossa orientadora. Eline, se me permite, gostaria de saber quando as reuniões iniciais sobre o meu caso ocorrerão. Lucas, elas já ocorreram. Sua participação ativa acontecerá a partir de agora. Seus mentores e técnicos de nossa casa já estão cientes dos planos das esferas elevadas para sua trajetória. Agora, juntos, iremos tomar providências para que tudo caminhe a contento, seguindo a sábia vontade da providência divina. E diante do meu silêncio, Eline concluiu: fique tranquila e confie. Volte amanhã com seus amigos para que possamos iniciar os trabalhos. Estamos radiantes em poder participar de sua história, Lucas. Temos certeza que uma nova vida, cheia de oportunidades de crescimento, trará um sopro renovador de paz e alegria ao seu coração. Então, ele nem imaginava, mas já estava sendo preparado aqui nesse momento para escolher como que vai ser as suas novas oportunidades aí de aprendizado na matéria, né? O tema, né, sopro renovador, o que que é? Toda vez que a gente vai reencarnar, é uma renovação na nossa vida, são novas oportunidades de ressarcir dívidas, de aprender coisas novas, de evoluir. Então, nesse departamento onde o Lucas foi, que conheceu essa médica responsável, né, Eline, eles viram aqui as formas, né? Cada parte do prédio tem um setor responsável para a montagem da nossa nova oportunidade, a nossa nova reencarnação. Equipamentos sofisticados onde eles conseguem ter uma visão de como vai ser o nosso corpo físico, colocando ali no corpo tudo aquilo que vai ser necessário para o espírito passar no decorrer de uma nova oportunidade. Então, tem a questão genética, material? Tem. Dentro da questão genética, material, tem a espiritual, que é trabalhada bem antes do reencarnante. Antes dele vir reencarnar, antes dele se ligar ao corpo físico, já está sendo moldado o corpo dele perispiritualmente. Então, nós temos que acreditar nisso até mesmo como uma forma de incentivo. Porque se a gente fosse pensar só na parte material, como que a gente ia justificar crianças que são filhos de pais que se drogavam, elas virem sãs? Crianças que vêm com algum problema físico, com pais perfeitos fisicamente. Então, não é só DNA,
Nós temos certeza absoluta, por isso que eu falo, o espiritismo ele não é só uma religião. Aí foi aonde Allan Kardec me ganhou. Quando eu vim para o espiritismo e que falaram que tudo que eles diziam no livro dos espíritos era provado pelo livro dos médiuns, pela Gênese. A Gênese, gente, é tão complicada que eu sou espírita desde os 16 anos. Até hoje eu não consegui ler aquele livro. Ele é muito complicado, porque é ciência pura. E eu sempre fui péssima em ciência. Eu gostava assim, corpo humano. Eu trabalhava a parte das plantas, natureza. Mas quando começa aquele negócio de Y, era Tzinho, tesão, tinha umas letras lá da genética. Olha, quando começava aquilo ali, embolou o meio de campo, eu larguei a ciência de lado. Química, física, nunca foi meu forte. Então, quando eu vim para o espiritismo, até hoje eu não encontrei nenhum curso que fale sobre a Gênese que me chame a atenção, que fale, agora vai esclarecer minhas dúvidas. Então, eu acho ciência muito complicada. Mas, é porque meu grau de evolução também não ajuda, né? Mas, para quem quer ter certeza de tudo aquilo que é falado no Livro dos Espíritos, procure a Gênese, procure o Livro dos Médiuns, lá tem. O Livro dos Médiuns eu estudei até que foi suave, não foi tão complicado. Tinha temas lá que eu passei por ele no estudo e falei, só uma pincelada porque eu também não entendi direito. Mas é um livro melhorzinho do que a Gênese. A Gênese eu achei ela muito complicada. Coloquei de lado e falei, um dia, quem sabe, talvez eu chegue nesse grau. Ainda não cheguei. Mas ali está a prova de tudo aquilo que a gente fala na parte de filosofia, na parte religiosa do espiritismo. Então eu volto a bater com todas as teclas. Espírita, nós somos como religião, sim. Porém, não tem dogma, não tem ritual. É uma religião calcada em filosofia e ciência. Tudo que é partindo de nós, através das nossas reflexões, se torna verdade para nós. Nós não precisamos de um padre, um pastor, alguém que venha colocar coisa na nossa cabeça. Nós estudamos, nós buscamos a nossa verdade, nós nos transformamos diante dessa verdade. E sempre com o exemplo de Cristo. Nós temos o Cristo, nós não temos o Allan Kardec para seguir, nós temos Cristo. O espírita não é um cara que segue Allan Kardec. Quando alguém fala, eu sou espírita kardecista, dá a entender que eu sigo Kardec. Aí aqueles que não entendem de espírita falam, você segue um homem, eu sigo Cristo. Aí a gente fica sem argumento. O nosso argumento enquanto espírita é, nós seguimos Cristo, Jesus. Só que nós estudamos a sua moral dentro da religião espírita, que ela religa a gente com essa parte moral de Cristo. Ela também faz a gente pensar, refletir sobre a nossa vida, a nossa existência, de onde a gente veio, o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai. Então, ela é filosofia e ela prova que a gente vai para algum lugar, que a gente veio de algum lugar através da reencarnação, mas também através desses estudos, onde são relatados que a ciência é muito mais evoluída em outros lugares do que aqui, e que parte daquilo que nós temos como ciência é intuição do plano espiritual sobre nós. A gente poderia ter uma ciência bem mais avançada se a gente conseguisse evoluir para isso. Por que a Patrícia não evolui tanto? Porque ela não entende ciência. Então eu fico atrasado. Aqueles que vão aprendendo cada vez mais, eles vão adiantando. Então, é uma coisa que na escola a gente vê isso. O aluno que aprende português e não aprende matemática, ele fica atrasado. Ele fica com o pezinho atrás. Agora, se ele aprende português e matemática, ele está caminhando. Então, na nossa vida, se a gente aprende, né, nossa vida espiritual, se a gente aprende essa parte da religiosidade, estar ligado com Deus, ter fé, né, seguir Cristo, a gente está ali com a filosofia, a gente está em ordem, pensando, ato, reflexo, né? Tudo aquilo que é consequência porque teve uma causa. Então, o que foi? O que aconteceu? O que eu tenho que mudar? Essa filosofia espírita, se a gente tiver a prova da ciência dizendo por que aquilo aconteceu, né? Nós temos ferramentas no espiritismo que nos trazem um adiantamento moral. Só que, como a Patrícia, muitas pessoas também... esse livro eu não quero ver, isso aqui eu não quero estudar, isso aqui ainda não é para mim. E a gente é que atrasa nosso passo. Se a gente adiantar, tudo em volta também vai adiantar. Vocês veem que todos os relatos que é dado na Alânia é que é um planeta adiantado. É uma cidade adiantada, onde eles preparam reencarnações.
é onde eles socorrem pessoas, espíritos que vêm de lugares, às vezes suicida, às vezes de situações, né, desagradáveis, menos evoluídos, mas é um lugar evoluído. Alanya é um lugar evoluído e Jordan nem se fala. Então nós temos exemplos de lugares mais avançados devido à espiritualidade avançada. Nós é que atrasamos o nosso passo. Então vamos ver o que vai acontecer com o Lucas na penúltimo capítulo amanhã. Essa semana a gente termina, viu?